Dani, sabe uma coisa? Todo mundo pergunta o que eu faço naquela sessão de feedback. E o engraçado é que a sessão de feedback vem no final de todas as aulas da WeHelp, né? É um padrão. Então, quem começa a usar o Exatamente. material se esbarra naquilo e diz, tá, mas vem cá, eu preciso usar isso de fato? Então, precisar ser obrigatório? Não é. Porém, usar é muito interessante. E a gente vai te contar um pouquinho, então, como que você pode fazer. Gente, o feedback ele é um instrumento poderoso no ensino de línguas porque ele dá para vocês a noção de acompanhamento do aluno e entrega isso para o aluno. Todo mundo quer saber como está se saindo. É claro que a gente poderia passar horas aqui falando em como dar feedback, ainda mais aplicado ao ensino de línguas. A gente pode deixar isso para um outro vídeo, mas no momento a gente vai tornar isso um pouco mais breve e explicar para vocês que já usam o material como utilizar a sessão de feedback ao final das aulas. Vocês devem ter reparado que tem 4 sessões, certo? Vamos começar com a última. What went well? Even better if. Essa sessão não é para vocês. Essa sessão é para perguntar para o aluno no final da aula o que ele achou que foi bom, né? What went well? E ele saber elencar o como que ele está indo bem, o que ele está fazendo que está funcionando. Even better if já vai ser muito bom para ele saber ser um autocrítico da educação dele, como que ele está aprendendo. Também para você ter uma noção do que ele está gostando, o que ele está conseguindo fazer, o que ainda ele precisa de ajuda. Às vezes a gente tem um medo, assim, de ouvir o que o nosso aluno quer, né? Porém, é importante fazer isso com certa frequência, certo? E não é sobre vocês deixarem o aluno avaliar a prática de vocês. A gente entende que são papéis diferentes de professor e aluno, mas na verdade é abrir espaço para sentir na visão do nosso student como ele se sentiu estudando e participando ativamente de todos os processos da aula que vocês deram. O aluno tem a tendência a dizer que aquilo que foi bom foi aquilo que ele memorizou melhor, que ele conseguiu se sair melhor. E daí dessa fala vocês conseguem depreender o que talvez precisa ser revisitado nas próximas lições. Perfeito. E agora a gente tem 3 sessões que sempre aparecem também, que é Grammar, Vocabulary and Pronunciation. O que acontece? Durante a aula, você vai perceber que seu aluno vai fazendo coisas muito boas, muito certas, que você pode colocar ali naquela sessão, na categoria correta, né? E também ele vai ter algumas dificuldades, certo? E você vai, sem atrapalhar o aluno naquele momento, anotar ali, certo? Algumas coisas a gente pode conversar depois sobre o feedback mais adiante. Você pode fazer a correção on spot e outras você pode deixar para depois. Essa parte é tudo que você vai deixar para depois, para ser uma espécie de revisão e até pode ser um homework, né? E o que acontece? Então, na parte de grammar, digamos que ele está falando I gold. Você vai anotar ali naquela sessão. Não atrapalha ele se for um momento de fluidez, né? De fluência. Mas deixa ele anotado. No final da aula, tu pergunta para ele, olha só, eu anotei isso aqui, I gold. Será que não tem outra forma melhor, mais correta de dizer isso? Como é que era mesmo? Então, ali na seção de grammar, você usa para isso. Vocabulário. Digamos que vocês estão fazendo algo que exige novas palavras e ele tá te perguntando. Anota essas palavras ali para no final da aula também perguntar para ele, tu lembra o que era isso mesmo? Como é que fala isso? E a gente sabe que quanto mais aplicar a estratégia de fazer com que o aluno se esbarre na palavra nova várias vezes, mais efetivo é para a memória, né? Então, você lá no meio da aula, você trouxe a palavra que o aluno precisava, tipo um remedial vocabulary, para fazer com que a conversa andasse naquele momento, mas lá pro final da aula o aluno tende já a esquecer, se a gente não trouxer de volta. Então, mostrando essas palavras na sessão de feedback, você consegue fazer com que o aluno por si só revisite essas palavras. Exato. E pronúncia, né? Muitas coisas os alunos não sabem ainda pronunciar ou repetem o mesmo erro de pronúncia, por exemplo, no final ED. Eles ainda demoram um pouco para entender como funciona o ED por causa da língua materna que a gente tem. O português, a gente pronuncia todas as sílabas no inglês, isso não acontece. Então, você pode usar aquela sessão, com licença dele, Claro. para aproveitar e mostrar para o seu aluno, olha, pessoal, então esse ED aqui no final dessa palavra, esse vai ter o som id. Esse outro ED vai ter só esse som de t. Pronto, vamos treinar de novo? Como é que faz? Então explica para o aluno. Quando tem palavras, né, que são juntas. Os famosos connected speech, Isso, então você pode escrever as duas ali e mostrar para ele, essa aqui a gente vai falar juntas. Vai parecer que é uma palavra só.
por isso que tu tá tendo dificuldade, enfim. Então vocês podem usar a sessão de pronúncia muito ricamente para fazer esse tipo de observação com seus alunos e com certeza eles vão se acostumando e vai ficando ótimo, tanto para vocês quanto para eles, terem esse momento de reflexão no final da aula ou no início da próxima. Gente, in a nutshell, sessão de feedback deve ser usada por vocês como vocês gostam, como vocês acreditam que vai surtir um efeito na aula positivo e de que o aluno venha a prestar atenção nesses aspectos da língua, mas em geral essa parte de feedback torna a aula muito rica. Então, se houver um tempo para alocar essa sessão de feedback sendo explorada, seguindo os tópicos que a Cris falou, do ponto de vista gramatical, de vocabulário e de pronúncia, o aluno vai ter mais uma oportunidade prática de tirar proveito disso, de aprender, de consolidar e de revisar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima!